apresentam, pelo menos para nós que não conseguimos decifrar as linhas e os caminhos que estamos traçando para o nosso futuro e não nos conseguimos muitas vezes situar também no presente. Enfim, para a fala de hoje, eu pensei essencialmente nessa análise de conjuntura e situando a questão da seguridade social dentro dessa análise. E, em particular, fiz algumas leituras que me remeteram de uma forma bem nostálgica em relação aos anos 80, 90, onde nós tivemos aquela grandiosa conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde nós tantos sonhávamos com um sistema sanitário, com um SUS universal para todos, que abrangesse toda a territorialidade do Brasil. Enfim, eram tempos de construção que desembocaram depois na Constituição de 1988, onde nós conseguimos, de certa forma, contra a corrente e a maré que já vinha de fora, porque os anos 80 já são anos que começam-se a desfigurar um pouco do ponto de vista dessa ampliação de políticas sociais, porque o welfare state, esse estado de bem-estar social, que vai emergir da Segunda Guerra Mundial, daquele horror, daquela calamidade que deixou toda uma Europa e com todos os reflexos na humanidade, sem proteção, que fez pensar o homem e refletir da necessidade de ter políticas sociais que não deixassem tão a descoberto as populações. Então, o welfare state, o estado de bem-estar social, se vai preocupar fundamentalmente com essa questão ligada à previdência, à saúde, à assistência social. E vai desenhar toda uma arquitetura no sentido de que os homens e as mulheres não se sintam abandonados pelos seus estados em situações de vulnerabilidade. E essa era a nossa grande preocupação civilizatória e que foi uma grande conquista para nós e que, de facto, quando chega os anos 80 ao Brasil, em que o vosso país sai de uma ditadura que não se preocupava lá muito com a questão da saúde dos mais pobres, dos mais vulneráveis, tampouco com um trabalho, um serviço de assistência social que requerisse as necessidades de uma comunidade, nós já vamos contra a corrente, porque, na verdade, nos anos 80 nós já estamos na plena crise do petróleo, da OPEP, quer dizer, já estamos em plena crise de retração de direitos de bem-estar social na Europa, nos países que tinham ditado, enfim, essa arquitetura dessa política de seguridade tripartite. Mas, mesmo assim, como os ventos sopravam muito favoráveis e a esperança era grande, porque se saía de tempos muito complicados, muito difíceis, vá hoje, neste momento, reportar que a ditadura militar que governou este país, dos anos 64 aos anos 84, praticamente, ela não foi benéfica para os povos. Hoje estamos em plena eleição e vêm alguns candidatos dizer que aquilo eram tempos muito bons. Talvez para quem tivesse muito dinheiro, se fossem tempos muito bons, mas para quem não tinha dinheiro, por exemplo, em matéria de saúde, quem era trabalhador e contribuía para o INAMPS tinha direito a ter carteira de saúde e tinha direito a ter assistência hospitalar se tivesse contribuído. Porque se não contribuía, se não fosse um trabalhador que tivesse contribuído com a carteira assinada, ele não tinha direito à saúde. Então, não esqueçamos isso. São coisas que as pessoas às vezes não pensam, tem o SUS. Mas, gente, temos o SUS agora. Em 1988 só tinha SUS, Serviço Universal de Saúde, quem contribuía. Quem não contribuía não tinha. Então, essa foi uma grande conquista e, portanto, a Constituição de 88, ela vai incorporar essa necessidade de criarmos, de certo modo, proteções aos direitos fundamentais do cidadão, notadamente a saúde, a assistência social, a educação, a moradia, tudo isso está elencado no artigo 6º da Constituição, como direitos fundamentais do cidadão. E é a partir daí que se vai começar a construir, de facto, o nosso serviço, o nosso SUS, que vem até aqui, até hoje, da forma que hoje se encontra, que não foi aquela forma que foi concebido e pensado lá em 88. Em 88 ele foi pensado de uma forma universal e equitativa para todo o mundo. Só que esse do equitativo nós nunca conseguimos muito bem o implementar. Por que é que não conseguimos implementar? Porque o Serviço Universal de Saúde, ele sempre conviveu com o sistema complementar de saúde.
Isto é, nunca a população, o universo coletivo deste país, dos brasileiros, incorporou este serviço para todos. A sociedade continua fragmentada como até hoje. A desigualdade boicota o nosso SUS, porque a desigualdade ela é um vírus nesta sociedade. Nunca pensou a elite e a classe média que ela iria receber a sua saúde e procurar a sua saúde num hospital onde o povo está junto. Porque nós vivemos duas realidades, neste país nós temos dois países. Temos o país daqueles que nada têm, temos o país daqueles da elite que têm dinheiro ou da classe média e, portanto, na matéria de saúde, eles vão ter um plano de saúde. E o que é que fez o sistema para, de certo modo, enfraquecer a implantação do SUS? O que é que ele faz? Dá isenção fiscal em cima dos planos de saúde. Então, quer dizer, só aí o povo já está pagando de uma forma indireta o plano de saúde do privado. Porque a isenção de imposto significa menos dinheiro para nós, significa menos dinheiro para a previdência, menos dinheiro para a assistência social, menos dinheiro para a saúde. Então, desonera a parte que se contribui para o plano de saúde, eles são desonerados. Isso. Se somar a quantidade da população da classe média que tem plano de saúde, chega-se a milhões de isenção. E isso aí boicota, porque a pessoa vai querer o plano de saúde privado porque ele quer ser diferente. Ele se acha diferente, ele não quer estar junto do povo. Porque isso é uma realidade para ele. A igualdade é um princípio que não foi ainda praticado neste país. A igualdade não existe. E porque a igualdade não existe, isso enfraquece o SUS. Porque se a igualdade existisse, todo mundo, o rico, a classe média e o pobre, seriam atendidos na mesma circunstância e todos correriam para o seu hospital, e todos correriam para o seu posto de saúde, e todos nós ficaríamos iguais. Por exemplo, eu sou portuguesa, vocês já repararam, e no meu país nós também temos o Serviço Único de Saúde. Também temos o nosso serviço desde 1974, que foi quando acabou a ditadura lá, salazarista no meu país, e nós fizemos uma revolução, e nessa revolução instituímos um serviço também único de saúde. Às vezes as crianças ficam doentes, por exemplo, um deles ficou doente, foi para o Hospital de Santa Maria, que é um hospital-escola, como é a URICS aqui, e aí ele fica numa enfermaria com cigano, com refugiado, com todo mundo. Não há distinção de que, porque é um menino da classe média que vai ficar num quartinho separado dos outros. Nós lá não temos quartos nos nossos hospitais. É todo mundo na enfermaria. Podemos ter enfermarias de 3 leitos, mais reduzidas que as vossas, mas de qualquer modo, um cara da classe média busca também o hospital civil. E ele tem mais confiança no hospital civil do que no particular. Porque ele sabe que lá é que há pesquisa. E ele sabe lá que também os médicos, para exercer a sua profissão, os professores titulares e todos mais, para que tenham o seu consultório privado, eles têm que exercer X horas nos hospitais públicos. Isso é fundamental. Aqui não. Aqui não é obrigatório que o médico, para exercer a sua profissão no seu consultório, que venha fazer horas, que venha fazer determinadas horas nos hospitais públicos ou nos postos de saúde. Ele vai para o consultório dele porque é mais rentável. Ele vai para o hospital particular porque é mais rentável. Então, não há mecanismos para nós promover a igualdade e mecanismos para nós ter um serviço de saúde mais qualificado. Porque tudo isso são objeto de políticas públicas. Tem que ser de cima para baixo. E o que acontece é que as políticas públicas aqui, elas são muito aparelhadas. Porque, por exemplo, se você vai para o Congresso para estabelecer, bem, os médicos têm que, para exercer a sua profissão, têm que fazer X horas nos postos de saúde, X horas nos hospitais civis. E atingir X pessoas da rede pública. Quem comanda o Congresso são quem? Os grandes detentores dos planos de saúde, os grandes detentores de carteiras dos hospitais privados. Então, quer dizer, não tem como a igualdade ser promovida e institucionalizarmos um serviço de saúde absolutamente igualitário. Ele é minado por aquele que faz a lei, ele já mina, não há uma vontade política para que isso aconteça. Então, isso é um problema. O outro problema é que lá em 88, como vos disse, já havia essa derrocada de transformar o direito em mercadoria. Porque nós, no welfare state, no bem-estar social, nós lutávamos e queríamos e entendemos até hoje,
que saúde é um direito, não uma mercadoria. Mas hoje, nos tempos que correm, o que é? É uma mercadoria. Porque eu compro um plano de saúde, se eu sou mais abonado de dinheiro, eu compro um plano melhor, mais completo. E agora, se eu sou um pouquinho mais pobre, eu compro esses planos populares que não dão direito a nada, praticamente, que é uma forma de exploração com a conivência do próprio executivo, porque se não há proteção alguma para o cidadão, coitado, ele pode pensar assim: mas tem o Código de Consumidor, eu vou lá, se não sou bem atendido, eu vou ser satisfeito pelo exercício do meu direito de cidadania. O Código de Consumidor é uma forma de escoar a minha raiva contra uma coisa que não funciona, mas que me vai satisfazer ao me dar o direito à saúde plena, não vai dar o direito à saúde plena. Então, essa mercantilização da saúde, que faz parte do cenário hoje, da nossa conjuntura, ela vai minar o nosso sistema único de saúde. Então eles vão dizer assim: eu vou vender para você um plano de saúde porque o serviço único de saúde não funciona. Você tem que ter um plano de saúde. E qual era a corrente, a força que a gente tinha a contrapor? É reforçar o serviço único de saúde. É dizer que ele é forte e nós o queremos mais forte. É lutar, quando se dita e quando se vota o orçamento da União, é lutar por uma verba digna para a saúde. Não é cada um de nós que formula a opinião, dizer assim: não, vou ter que correr, ai que tristeza, vou ter um contrato de trabalho e não ter plano de saúde, ai que tristeza. Não, eu tinha que dizer, nossa opinião tinha que dizer assim: eu vou lutar, é pelo SUS forte, porque se o SUS está forte, eu vou ter sempre direito a ele. Porque o que acontece agora, na atual conjuntura? Na atual conjuntura, onde nós estamos com um índice de desemprego astronómico, mais de 13 milhões de desempregados, mais de 62 milhões de pessoas que já desistiram de procurar o que quer que seja, nem procuram, nem buscam um contrato de trabalho, porque eles acham que aquilo ali nem vai dar. Essas pessoas não têm nada. Elas não têm previdência porque não pagam a previdência, porque não descontam. A previdência é contributiva neste país. Então, vejam bem, a pessoa perde o emprego, a pessoa é excluída da relação de trabalho e a pessoa, à partida, já está comprometendo a sua velhice. Porque ela não paga hoje para a previdência que é contributiva, ela vai ser um indigente que vai para baixo da ponte. Eu olhei para o viaduto ali da Borges, que agora foram todos tirados, sem anunciar que iam ser tirados. O destino da humanidade, dos nossos netos, é muito triste, gente. Por quê? Porque a maioria não tem contrato de trabalho formal, não desconta para a previdência, portanto a sua velhice, o que será? BPC? Benefício de prestação continuada? Deve ser uma multidão de BPCs. É a renda mínima de Suplicy. Eu acho que o Suplicy é que de facto descobriu a pólvora, porque ele diz: temos que instituir um salário mínimo para toda a população. Vai ser isso? Porque a maioria da população não vai ter contribuído sequer 15 anos para ter direito à previdência social. Não vai ter também, a grande parte da população, essa questão do plano de saúde. Muitos filhos de muitas pessoas do Ministério da Saúde e outras pessoas que eu trabalho bastante, elas têm no plano de saúde delas o neto, um filho, uma série de pessoas, mas quando aquela mulher morrer ou aquele homem morrer, aquela comunidade, aquela família vai se defrontar com o SUS, que eles sempre às pessoas: você vai para o SUS, a pessoa, coitada, alguns até querem se matar, porque hoje não sabem o que é o SUS, acham que o SUS é uma coisa horrível, é horrível. Eu digo para as pessoas: gente, não é horrível, o SUS é referência no mundo inteiro, os americanos não têm nem SUS igual ao vosso. E alguns de vocês são fascinados pelos Estados Unidos. E lá não tem sequer um serviço único de saúde. Portanto, o Brasil e o brasileiro têm que se orgulhar e lutar por este SUS e não se ficar nesse acolhimento. Por outro lado, em últimos índices que foram publicados ultimamente, o Brasil, o SUS, em inúmeros itens, está à frente de muitos países que são considerados de ponta na medicina. Transplante, vocês são o máximo. Combate ao HIV, vocês são o máximo. Atenção materno-infantil, vocês estão bem. Então, se nós temos algo que está bem, vamos salvar esse algo que está bem, e nós que somos os operadores da seguridade,
Não vamos demoli-lo dizendo, mas está péssimo, mas não tem isto, mas não tem aquilo. Não, vamos deixar desse lamento. Esse lamento é próprio do meu povo. O meu povo português é um fado. Estamos sempre, tudo é um fado, é uma tragédia para nós. Mas vocês não são um povo de fado. Vocês são um povo alegre, disposto. Essa energia tem que ser posta na defesa do SUS.